Glória a Deus. Queridos, eu quero nessa noite honrar a vida de um grande homem de Deus, um homem que tem sido usado por Deus no Brasil e também fora do Brasil. Deus levantou ele é daqui de perto, da cidade aqui de Americana. Nós somos amigos desde a infância, nos conhecemos desde a nossa infância, somos filhos de pastores, e como é bom ver o que o Senhor tem feito através da vida dele. Ele é casado com a Natália, mora hoje em São Paulo, é um dos pastores da Zion São Paulo, e eu queria chamar aqui pastor Seite, aplauda ao Senhor pela vida dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Será que você pode agora aplaudir ao Senhor Jesus pelo menos umas 10 vezes mais forte do que isso? Se é para o Senhor conviver, eu acho que pode ser bem melhor do que isso. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o poder, a majestade. Continua aplaudindo ao Senhor, exaltando o nome dEle. Glórias a Deus. Amém, amém. Onde você está, só por mais um instante, se você puder, mesmo sentado, fechar seus olhos, abrir suas mãos como quem recebe. Senhor Deus, nós te agradecemos pela sua misericórdia, o seu favor, a sua graça, a sua presença neste lugar. Te agradecemos, ó Pai, porque podemos sentir a sua presença nessa casa. Senhor, eu clamo agora por um aumento da sua presença sobre nós, um aumento da sua presença sobre cada família aqui representada, e nós te pedimos, Senhor, fale conosco nessa noite, transforme a nossa mente, a nossa maneira de pensar, toque o nosso coração, direcione os nossos passos. Nós precisamos, Senhor, nessa noite de um encontro poderoso com o Senhor. Se você puder em alta voz, repita isso comigo, diga assim: Senhor Deus, neste momento, eu te peço, fale comigo, eu abro o meu coração, eu abro a minha vida, eu te dou liberdade. Espírito Santo, fale comigo nessa noite, em nome de Jesus. Se você orou isso com fé, agora sim, diga amém, e mais uma vez aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos aqui foram abençoados já através dessa adoração, desse momento de adoração? Sabe, eu não sei você, mas desde o momento que eu cheguei, eu sinto que existe algo muito poderoso do Senhor nessa noite. Existe algo que o Senhor quer fazer. Você acredita nisso? Será que você pode dizer aí para o seu vizinho, fala assim: prepara seu coração, o Senhor tem algo para fazer hoje. Glória a Deus. Gente, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Para mim é uma honra sempre poder estar aqui nessa casa. Eu quero honrar muito a vida do Rafa, da Bruna. É lindo ver, eu vim falando na verdade com os meninos, é lindo ver aquilo que o Senhor está fazendo nessa casa. Eu pude acompanhar desde o começo, e eu falo assim, tem poucos lugares que quando a gente vai, toda vez que a gente entra é uma surpresa. Aqui é assim, toda vez que eu chego aqui é uma surpresa, algo está acontecendo, a igreja está em movimento. Então eu honro muito ao Senhor pela vida de vocês, Rafa, Bruna, toda a sua família, a sua casa. É visível aquilo que o Senhor tem para esse lugar. Eu creio que é só o começo de algo poderoso do Senhor neste lugar. Quantos aqui são gratos pela vida dos seus pastores? Será que mais uma vez você pode aplaudir a Jesus pela vida dos seus pastores? Glória a Deus. E hoje eu estou em casa porque eu estou com meu irmão Valente aqui, todos os meus irmãos lá da Zion também. É muito bom estar aqui. Se você puder, já abra sua Bíblia comigo, eu quero ler algo que eu sinto do Senhor para essa noite. Hebreus capítulo 11. Abra comigo aí a sua Bíblia, Hebreus 11, versículo de número 6. Hebreus 11, 6. Hoje, se você estiver anotando, anote. Se você não estiver anotando, guarda no seu coração. Enquanto eu orava por essa noite e por essa conferência, 4 anos, o que eu escutei do Senhor é que o Senhor está cada vez mais nos levando para algo novo. Você acredita nisso?
cada vez mais o Senhor nos leva para algo novo. E eu sei que Convivo está vivendo algo novo do Senhor, mas eu sinto também, até quero dizer isso para vocês, enquanto eu vinha para cá no carro, nós estávamos orando, eu sinto que o Senhor está derramando uma nova unção nesse aniversário de 4 anos. Existe uma janela do Senhor para essa casa, nesse lugar. E hoje eu quero então falar justamente sobre isso, sobre o novo do Senhor nas nossas vidas. Na verdade, se você puder anotar, hoje eu quero falar sobre o convite para o novo. Repita isso em alta voz para você gravar isso. Diga, o convite para o novo. A verdade é que todos os dias o Senhor está nos convidando para viver algo novo. Preste atenção no que eu vou dizer. Você que está aqui sentado, independente de como está sendo o seu ano, a verdade é que o Senhor está propondo algo novo sobre as nossas vidas. Todos os dias o Senhor propõe algo, todos os dias o Senhor direciona, e a verdade é essa, não é só algo novo, mas é um convite do Senhor para nós. E Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai narrar exatamente a história de um homem que viveu algo extremamente novo. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. A Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Versículo 7, pela fé então, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Mais uma vez eu quero ler o versículo 7 que diz: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por temor, então obedeceu ao Senhor. Esse texto é um texto muito conhecido, que fala sobre a fé, mas o que eu quero destacar exatamente é um convite que Deus faz para um homem, e esse homem era Noé. Fala comigo, Noé. Deus chega então e propõe uma novidade, e é interessante porque aqui o autor de Hebreus, ele vai dizer que Deus propôs algo para Noé, que ainda nunca tinha visto, não tinha precedente. Você conhece a história e você sabe, nunca na história e na trajetória havia acontecido aquilo que Deus disse que iria acontecer através do dilúvio. E Deus então propõe para esse homem chamado Noé, dar um passo e construir algo chamado arca. E eu quero que você grave isso. E a Bíblia então diz que pela fé, foi pela fé que Noé escuta esse convite, foi pela fé que Noé aceita esse convite, e foi pela fé que Noé viveu tudo aquilo que Deus tinha como novidade para a vida dele. A verdade é que todos nós recebemos do Senhor propostas. Eu não sei como é que você entrou 2026, mas o meu 2026 foi marcado por muitos convites para viver algo novo com o Senhor. E se você já recebeu um convite do Senhor para algo novo, você concorda comigo que se você não tiver fé, você nem embarca nessa. O convite do Senhor para viver algo novo nunca é algo tradicional, até porque se fosse algo tradicional não precisaria de Deus para te convidar. Ele vem e traz um convite para viver algo inédito, e Noé então responde esse convite com muita fé. E o que eu quero dizer para você é que a vida que o Senhor tem, constantemente vai exigir de mim e de você passos em fé em direção àquilo que o Senhor tem. Quantos aqui aceitam e recebem do Senhor que o Senhor tem algo novo preparado para a sua vida, para a sua jornada, para o seu... Quantos aqui recebem isso? Agora, e se eu te falar que esse convite não é um convite para um destino final, mas esse convite geralmente vem embalado por um processo. Para vivermos o que Deus tem, e é óbvio que se eu perguntar aqui dentro da igreja, se eu perguntar para fora, todas as pessoas vão responder: eu quero viver o que Deus tem. Mas eu tenho entendido cada vez mais, e parece que quanto mais eu vivo com o Senhor, menos eu sei. Eu começo a entender que para viver a vida que o Senhor tem, eu preciso embarcar nesse processo. E é sobre esse processo que eu quero falar, sobre o processo de um convite que o Senhor faz
para a minha vida e para a sua vida. Agora, volta comigo então lá para Gênesis capítulo de número 6. Gênesis capítulo 6. Eu quero então narrar essa história com vocês, a história de Noé, e no final então nós vamos orar. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, deixa sua Bíblia aberta em Gênesis 6, porque nós vamos ler uma porção de versículos aqui. A Bíblia então diz, Noé recebe um convite para algo novo. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre esse convite. Gênesis 6, versículo 13, a Bíblia então diz, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Aqui eu já quero então embarcar nessa história, quando Deus chega para Noé e fala, eu tenho algo novo. E a primeira coisa que esse convite vai fazer comigo e com você, assim como fez com Noé, e nós vamos aprender muito com isso, que é todo convite de Deus para algo novo, exige de nós uma obediência, mesmo quando nós não entendemos. Quando nós queremos viver o novo, aprenda isso, todo convite de Deus vai gerar um ambiente onde nós precisamos obedecer, mesmo sem total entendimento. Novamente, se eu pergunto aqui quem quer viver o que Deus tem, todo mundo vai dizer, eu quero, obviamente eu quero. Mas a primeira coisa, esse processo exige, diga comigo bem forte, obediência. Se você quer viver o que Deus tem, é necessário obediência. Só que qual é o ponto dessa obediência? Essa obediência geralmente, quando nós estamos escutando a Deus, é uma obediência que vem embalado em algo que naturalmente nós não conseguimos entender. Olha o que a Bíblia está dizendo sobre Noé. Noé então escuta a voz de Deus, faça uma arca, porque eu vou derramar dilúvio. Deixa eu trazer um pouquinho desse contexto. Primeira coisa, Deus manda Noé construir uma arca. Deixa eu explicar. Para nós aqui, quando a gente escuta isso, é natural, porque você já escutou essa história e você já sabe o final dessa história. Agora imagina você ser Noé. Você está lá um certo dia, fazendo as suas coisas, quando Deus aparece e vira para você e diz, constrói um objeto nunca visto até hoje. Foi isso que Deus propôs a Noé, constrói uma arca. O que é uma arca? Por que eu preciso de uma arca? Não fazia sentido, não tinha lógica. E eu fico imaginando Noé escutando esse convite. Agora, quando a gente olha para o padrão na Bíblia, se você olhar para padrões, você vai perceber um padrão. Sempre que Deus propõe algo novo, isso vem exigindo uma obediência, mesmo quando nós não entendemos. Quer olhar um exemplo disso? É só você ver, olha a vida de Moisés. Vai lá, seja o libertador do povo, confronte Faraó. Qual é a lógica nisso? Olha para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vá para a terra que eu ainda vou te mostrar. Você já imaginou isso? De repente Deus propõe algo novo e vira para você, pega a sua mala e sai andando. Para onde? Só sai andando. Mas eu vou para Sumaré ou vou para Americana? Sai, na hora que você chegar na avenida, eu vou falar para onde você vai. Os convites do Senhor sempre são embalados em um lugar onde nós teremos que responder em obediência. Que nós queremos viver o que Deus tem, é óbvio que nós queremos. Quem não quer viver o plano perfeito do Senhor? Mas eu tenho visto cada vez mais que nós precisamos responder com uma obediência. Agora, quer ver uma outra coisa nessa história? Deus chega e fala, constrói uma arca. Algo nunca visto, algo nunca pensado, ninguém tinha feito isso até então. Aí Deus responde, por quê? Porque eu vou derramar um dilúvio. Outra coisa que nunca tinha visto. Ninguém tinha visto chover tanto. Imagina você chover a tal ponto que o mundo inteiro está coberto de água. Algo nunca visto. O que nós temos que entender nessa escritura é, todas as vezes que Deus propõe algo novo, eu tenho que estar disponível a obedecer, mesmo quando as coisas não fazem sentido. Eu não sei aqui em Novo Odessa, mas na minha vida sempre foi assim. Todas as vezes que Deus pede algo, eu estou olhando e estou falando, cara, não faz sentido nenhum. A conta não fecha. Não vai dar tempo,
Isso não tem sentido, exatamente, o Senhor está falando, é aí que eu entro. Até porque, vamos pensar aqui um pouquinho, vocês estão comigo aqui hoje, gente? Só vamos pensar um pouquinho aqui. Quando Deus interfere na nossa história, Ele exige algo chamado fé. Agora para pensar comigo, fé é um elemento que só existe quando a conta não fecha. Porque se fechar, você não precisa de fé. E nós estamos em um relacionamento com Deus que constantemente nós estamos falando, Senhor, faça algo novo, mas faz algo novo que para mim faz sentido. Faça algo novo que não exige nada que confronta a minha humanidade. O Senhor nos pede, quer viver algo novo? Aprenda a obedecer, mesmo quando as coisas não fazem sentido. Talvez o que o Senhor está levando você nessa temporada é para algo novo. Mas isso está exigindo você colocar o pé para fora do barco. Isso está exigindo você dar passos onde você fala naturalmente, Senhor, isso não tem lógica. É exatamente o que acontece com Noé. Nós precisamos aprender a obedecer, mesmo quando as coisas não fazem sentido. Será que o que Deus tem pedido para você hoje é justamente esse lugar? Obedeça, constrói uma arca. Senhor, não dá, não tem. Exatamente, agora escute isso aqui. Todas as vezes que o Senhor pede obediência, essa obediência eventualmente vai exigir ações em dois lugares. Primeiro lugar, como nós acabamos de ler, faça uma arca. O que é essa obediência? Essa é uma obediência que a gente toca. Então, vamos ser sinceros, não faz sentido construir uma arca, mas tudo bem, eu vou pôr a mão, eu vou agir, eu vou trabalhar nisso, eu vou para essa cidade, eu vou obedecer, tudo bem, mas são coisas que tocam. Agora, leia comigo o versículo de Gênesis capítulo 6, versículo 20, olha o que a Bíblia vai dizer: de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá, fala comigo isso, virá até você um casal, para que sejam conservados vivos. Quando Deus nos pede obediência, um tipo de obediência é a obediência que a gente toca, constrói a arca, aí você está lá trabalhando, fazendo, construindo, indo, conectando, relacionando, mudando de cidade, faz mudança, tudo bem, eu estou tocando, mas eventualmente o Senhor vai pedir um nível de obediência, que é uma obediência interna. É quando você não consegue fazer nada e o Senhor só está falando, espera porque virá. Sabe o que eu tenho aprendido? A pior obediência, ou a obediência mais difícil, não é a que você consegue fazer algo, mesmo que seja algo absurdo, é aquela que é dentro de você. Por quê? Porque quando Deus propõe algo novo, Ele não quer só que você venha agir em obediência, mas que você seja obediente dentro do seu coração. Escuta isso aqui. Você que tem filho vai dizer isso melhor do que eu. Filho tem essa mania, arruma a cama, não vou, arruma a cama, não vou, arruma a cama, tá bom, mas dentro de mim ele está desobedecendo. Tem muita gente que tem lidado assim com o Senhor, achando que o Senhor só está observando aquilo que nos toca. Tem obediência que é externa, tem obediência que é interna, ou seja, quantas vezes nós podemos estar perdendo o novo de Deus, porque nós estamos fazendo o que Deus mandou, mas dentro de nós estamos relutando. Não, eu estou fazendo, mas eu vou ser fiel, mas eu não gosto. Eu estou nesse lugar aqui, mas eu não concordo. Essa obediência que o Senhor está dizendo não pode acontecer. Faça a arca, espera, porque virá até você. Ou seja, existe um nível do novo do Senhor, onde nós não temos que fazer nada. Nós temos que só dentro de nós dizer, Senhor, eis-me aqui em obediência. Vira para o seu vizinho aí, seja um profeta na vida dele, fala assim, o Senhor quer da sua parte obediência. A história então ela continua em Gênesis capítulo 6, leia comigo agora o versículo 14, Gênesis 6, 14, você porém fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos, revista de piche por dentro e também por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura.
faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca, coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e também um inferior. Sede, qual é a segunda parte do processo de viver esse novo? Então, novamente, quando Deus te convida para o novo, primeira coisa, exige de nós obediência. Obedece. Tudo bem, eu vou obedecer, eu vou fazer o que Deus está mandando, mas dentro de mim também eu estou fiel ao que o Senhor tem. E depois, o que eu tenho que fazer depois? É exatamente o que está no texto. Segunda coisa, eu e você, quando queremos viver o novo, nós precisamos construir estruturas para receber o que Deus tem como promessa. A segunda ação que nós precisamos diante da novidade do Senhor é constrói estrutura. Vamos voltar para o texto. Deus vira para Noé e fala: Noé, eu tenho algo novo, existe um dilúvio, constrói uma arca. Só que o que mais me chama a atenção é que Deus vem e dá a especificação de tudo. O tamanho é esse, a altura é essa, o formato é esse, o vão é esse, a porta é essa. Existe uma estrutura que é necessária para sustentar o que Deus está trazendo na nossa vida. Eu estou em casa, eu falei com o Rafa, eu venho aqui, eu fico em casa porque eu amo vocês, estou desde o começo com vocês, então deixa eu ser sincero com vocês. Tem uma coisa que eu morro de medo. Tem uma coisa que eu falo: Senhor, eu posso errar em outras coisas, só não me deixe errar nisso, que é, eu não quero ser a pessoa que quando Deus abre a porta, eu não tenho estrutura para receber o que Deus tem. Eu estou há uma década fazendo a mesma coisa, buscando o Senhor, vivendo em obediência, mas porque eu não fiz a minha parte, construir a estrutura necessária, eu perco a bênção que o Senhor tem. Você conhece gente assim, não precisa falar. Mas você sabe que quantas vezes nós vemos pessoas que são talentosas, pessoas que têm unção, pessoas que têm chamado, mas porque não foram diligentes, não foram fiéis com aquilo que Deus pediu, constrói, estrutura, melhora, estude, evolua, aí vem a bênção e nós não estamos preparados para receber o que o Senhor tem. A segunda coisa, quando nós estamos dizendo: Senhor, faça algo novo, nós temos que responder a esse pedido com construção de estrutura. Olha só isso aqui que interessante, quando Deus vira para Noé e fala: Noé, constrói uma arca, a dimensão dessa arca, só para você ter uma visualização básica, se fosse trazer em comparação, a altura da arca é a altura de um prédio de 4 andares, você consegue imaginar construir isso sem maquita? Sem furadeira? Você consegue imaginar sem Leroy Merlin? Como é que você constrói uma coisa? Vai lá, derruba a árvore, limpa a árvore, ajusta. Foi isso que ele mandou. Outra coisa, o comprimento dessa arca era o comprimento de 1,5 campo de futebol oficial. Outra coisa, essa arca, se fosse nos dias atuais, conseguiria comportar até quase 600 containers dentro dessa arca. Agora você consegue imaginar a dimensão disso? Isso aqui era algo absurdo, e segundo estudiosos não tem isso explícito na Bíblia, mas quando você vai então estudando a profundeza da palavra, você descobre uma coisa: Noé possivelmente gastou de 60 a 100 anos para construir a arca. Quero que você pense nisso comigo. Imagina você ficar 100 anos construindo algo. E eu fico imaginando a cabeça de Noé. Cara, porque é engraçado, o povo é ser humano igual ao dia de hoje, tá? Você consegue imaginar uma pessoa 100 anos construindo? Eu fico imaginando os vizinhos passando lá, vendo Noé, olha o louquinho da arca. 1 ano, 2 anos, 3 anos, olha lá o trabalho que ele está fazendo. Imagina, 100 anos. Agora então deixa eu falar uma coisa bem clara e com muito amor. É por isso que eu tenho dificuldade em ter certas conversas com jovens que começaram agora e estão querendo o boom ministerial da noite para o dia. Não, mas porque o Senhor não vai fazer aquilo que Ele prometeu. Mas quanto tempo você está no ministério? 3 meses. Irmão, vai correr. Constrói. Tenha paciência. Jesus, e eu garanto que ninguém aqui é melhor que Jesus. Jesus ficou 30 anos preparando para um ministério de 3. E muitas vezes o que nós estamos querendo é o quê? Pressa. Eu quero pular processos. Meu irmão, corre, meu irmão, estuda, trabalha, desenvolva.
Estruture aquilo que o Senhor está te pedindo para a próxima temporada. Novamente, nós não podemos, gente, perder aquilo que o Senhor tem, porque quando o Senhor quis derramar, Ele não encontrou um solo disponível para receber. Eu te pergunto então nessa noite, quais são as estruturas que o Senhor te pede? Eu sei quais são as estruturas para mim. Será que a estrutura o Senhor está falando? Vamos lá, desenvolve. Vamos lá, treina. Eu vim falando agora com os meninos. Cara, ninguém nasce pronto, você tem que trabalhar. Vai fazendo, fidelidade. Se você for diligente, se você for fiel, cedo ou tarde o Senhor coloca a mão. Continua fiel, continua fiel. Não, mas eu estou aqui na Conviva 6 meses. Que 6 meses, meu irmão? Calma. Você é muito emocionado. Relaxa. Continua, constrói, seja fiel. E no momento que o Senhor deseja, nós temos que ter essa mentalidade de estrutura. Agora eu te pergunto outra coisa. Será que as estruturas que o Senhor tem pedido são estruturas de ações, mentalidades? Ou será que essas estruturas que o Senhor tem pedido é uma transformação no nosso caráter, no nosso interior? Deixa eu explicar uma coisa. Eu conheço muitas pessoas que não desenvolveram um caráter à altura daquilo que o Senhor tinha para entregar. E aí sabe o que acontece? É exatamente a pressão que Deus coloca, é aquilo que afunda a pessoa. Nós precisamos desenvolver estrutura. Olha que interessante, uma das coisas que Deus fala para Noé é: Noé, você vai construir, essa é a largura, esse é o tamanho, essa é a dimensão, e por fim, pegue piche e revista a arca de piche por dentro e por fora. Preste atenção nisso aqui que eu vou dizer. Quando eu estava lendo isso, eu falei, cara, isso aqui é muito forte, porque tudo bem, o maior trabalho, eu acredito, foi construir a estrutura, mas Deus fez questão de dizer, termine a construção de estrutura colocando piche. Eu fiquei encanado com essa palavra piche, e eu fui então olhar a raiz dessa palavra, e a raiz da palavra piche, por incrível que pareça, é a mesma raiz da palavra Kippur, que vem então Yom Kippur, que é o dia da expiação. O que era o Yom Kippur? O dia da expiação era o dia que toda a nação de Israel oferecia sacrifícios a Deus para a purificação dos seus pecados. Então eu ofereço, eu purifico, e então eu estou limpo diante do Senhor. A palavra piche é a mesma palavra dessa purificação, ou seja, isso traz uma simbologia para nós, que o Senhor não se preocupa somente com estrutura externa, o Senhor quer que a gente venha revestir a nossa vida por dentro e também por fora. Sabe por quê? Eu conheço muitas pessoas que até construíram uma grande estrutura, mas por não tratar pequenas brechas afundaram. Transforma o caráter, muda a mentalidade, toque aí a sua alma, deixa a sua alma ser ajustada, limpe os pecados, coloque piche por dentro e por fora. Mas infelizmente nós corremos o risco do quê? De estar mais preocupado com as coisas externas e visuais. O Senhor está falando, constrói estrutura. Quais são as estruturas que nós precisamos para receber tudo aquilo que o Senhor tem? Até porque, infelizmente, o que muitas vezes afunda uma grande estrutura, não é a estrutura em si, mas são as pequenas brechas que foram permitidas no processo. Não pule as etapas de estruturar aquilo que o Senhor tem. Quantos aqui estão entendendo isso? Diga amém. Agora, Gênesis capítulo 7, avança um pouquinho comigo, Gênesis 7, 16. Vocês estão comigo aqui hoje, gente? Podemos ir mais fundo? Gênesis 7, 16. A Bíblia então diz: os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fez o quê? Fechou a porta. O Senhor traz os animais. Quem é que fecha a porta? O Senhor. O Senhor fechou a porta. Agora pula comigo para Gênesis capítulo 8, versículo 1. Pula lá, mas fica aí com o dedo no meio, porque nós vamos voltar. Gênesis 8, 1, a Bíblia então diz: então Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca,
E então, o Senhor, quem é que fez isso? O Senhor enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Quero perguntar aqui, quero que você responda com muita sinceridade. Quantos aqui querem viver o novo do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa? Pensa bem, hein? Se você deseja o novo, eu já falei, primeiro, obedeça. Segundo, construa estruturas. Mas a terceira ação importante para nós vivermos o que Deus tem é discernimento. E é o que? Discernir duas coisas em específico. Aprenda a discernir portas fechadas e aprenda a discernir o sopro de Deus. Tem duas coisas que são importantes para nós vivermos o que Deus tem. Quando Deus está direcionando, olha, existe algo novo, uma nova temporada, uma nova unção, um novo local, tudo bem, o que o Senhor tem? Duas coisas, portas que se fecham e o sopro do Senhor. A Bíblia diz que quando Noé obedece e constrói a estrutura, a próxima coisa que acontece, Deus fecha a porta. Não foi uma porta fechada por mãos humanas, não foi uma porta fechada por Satanás, foi o próprio Deus. Agora, olha como nós somos engraçados, porque constantemente nós relacionamos porta fechada com o diabo. Ah, fechou uma porta, ah, Satanás. É um inimigo, é um levante. Eu fico pensando, é tanto levante do inimigo que não deve ter cadeira mais no inferno, porque é levante toda hora, é um levante do inimigo. Não tem nada a ver com Satanás, o próprio Deus colocou a mão, e Deus fechou a porta. Eu quero perguntar, quantas coisas talvez não foi o inimigo, não foi você, mas foi o próprio Deus que colocou a mão dele e falou assim, chega. Só que a gente não gosta de porta fechada, nós gostamos de porta aberta, nós gostamos de sopro, e eu acho que o Senhor olha para a minha vida com misericórdia e fala, cara, eu sei que eu acho que falta inteligência, deixa eu ser mais claro, porque comigo, toda vez que Deus age, é muito claro, e uma das maneiras que Deus transiciona temporadas, e me leva para algo novo, geralmente vem embalado com portas fechadas claramente, e eu fico falando, Senhor, o Senhor não precisa, eu já entendi, uma prova disso é, hoje eu e Natália estamos morando em São Paulo, ajudando o bispo Teófilo lá em São Paulo, mas antes de São Paulo nós estávamos em Campinas, inclusive tem uns meninos de Campinas aqui na banda, e antes de Campinas nós estávamos em Americana, já são algumas transições, e um certo momento, quando nós tínhamos começado a igreja lá em Campinas, as coisas estavam avançando, as coisas estavam dando certo, e a gente estava, glória a Deus, e coisa incrível, de repente Deus vira para mim e fala assim, você tem que mudar de Americana para Campinas. Eu falei, Senhor, não tem lógica. Onde eu moro hoje é um lugar que eu gosto, eu sempre sonhei morar nesse lugar. Eu morava no final, na saída já de Americana, então praticamente dava coisa de 25 minutos da porta da minha casa à porta da Zion em Campinas. Eu falei, qual a necessidade? Hoje eu descobri que 25 minutos em São Paulo é do lado. Mas para mim era até longe. Eu falei, mas Senhor, 25 minutos, não custa nada, está tudo bem. E o Senhor falou, muda de Americana para Campinas. Falei, Senhor, não sei nem quanto tempo eu vou ficar em Campinas, daqui a pouco eu tenho que mudar de novo, e essas transições acontecendo toda hora. O Senhor falou, muda. O Senhor falou o quê? Só que eu lá, teimoso, eu paguei para ver. E o Senhor o quê? Trabalhando sempre de forma muito clara. O Senhor falou, sei que você não vai mudar. E comigo tem uma coisa que é engraçada. Quando Deus me pede algo, parece que começa a perder o favor e a graça nas coisas que eu tinha até então. Não sei se é com você assim. Mas eu entrava lá na minha casa, eu entrava assim no condomínio, eu falava, cara, que paz, que alegria. Eu comecei a entrar a partir dessa palavra, eu perdi a paz. Eu entrava e falava, cara, coisa sem graça. Eu entrava em casa, as coisas em casa começaram a quebrar, literalmente. Começou a quebrar, queimar luz, e dar problema não sei aonde. Aí eu falei, Senhor, não tem loja. O Senhor falou, muda de Americana. E eu lá teimando. Até o ponto final, que muita coisa começou a quebrar em casa, as coisas começaram a perder a graça. De repente eu estou tomando banho, e no banho eu estava orando, e o Senhor falou, Seide, chegou a hora de você mudar de Americana. Eu falei, Senhor, eu entendo, eu vou fazer isso na hora certa. Quando de repente eu estava conversando com o Senhor, eu escuto uma explosão no teto de casa. Bum! Falei, meu Deus, o que aconteceu? Quando de repente o boiler, que é o aquecedor solar, tem uma caixa d'água gigante, a caixa esquentou tanto que ela explodiu no teto da minha casa inteira começou a cair água. Eu falei, é o dilúvio, Senhor, já entendi, deixa eu ir embora desse lugar. Comecei a entender, o Senhor trabalha com portas se fechando.
Tem coisa na nossa vida que não é a mão do inimigo. É o próprio Deus dizendo, chega, basta, para, stop, é agora. Tem momentos de portas fechadas. O que nós temos que aprender com isso? Aprender a discernir. Quando é que o favor foi embora? Quando é que a porta se fechou? Quando é que a mão de Deus foi colocada? E muitas vezes nós estamos dentro da porta batendo, Senhor, abre! Agora deixa eu te explicar. Muitas vezes a porta que o Senhor fecha é a porta que nos protege. Imagina você ir para dentro de um dilúvio com a porta aberta. Continuar aqui, vamos fazer o que eu estou fazendo. Tem hora que o Senhor está falando, eu tenho que te parar. Se eu não te parar, alguma coisa vai te parar. Portas fechadas. Só que Deus não trabalha só com porta fechada. Deus trabalha também com favor. Diga comigo, favor. A Bíblia então diz lá na frente, Noé entra para o dilúvio, as águas cessam e de repente Deus envia um sopro. O que nós temos que aprender? Discernir. Você tem que estar ligado. Quando Deus está nos conduzindo para algo novo, começa a discernir. O que Deus não quer mais, mas onde Deus está operando um sopro de favor e graça. Tem coisa que você nunca imaginaria fazer, viver ou estar. E de repente Deus te dá uma palavra, vai para lá. Quando você entra, você começa a sentir graça. Você começa a sentir favor, você começa a sentir alegria. Você começa a sentir, parece que as coisas estão fluindo naturalmente. Eu não sei se você já viveu isso, mas quando Deus nos pede, tem coisa que as coisas começam a acontecer sem querer. Sem querer, as coisas estão indo. Mas por quê? Porque eu estou debaixo do sopro do Senhor. Convívio, eu te pergunto nessa noite, quais são as portas do Senhor que tem se fechado? E quais são as áreas que o Senhor está soprando? Vai lá, meu irmão, estou te conectando. Vai lá, eu estou te direcionando. Vai lá, eu te dou dando sonhos. Vai lá, eu te estou... O Senhor sopra nas nossas vidas. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós precisamos aprender a discernir. Discernir tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Sabe, nós temos que aprender. Dentro da arca, Noé, ele tinha algo que é crucial. Ele tinha proteção. Ele tinha salvação. Ele tinha direção. Mas você concorda comigo que possivelmente a arca deveria ser extremamente desconfortável? Imagina o cheiro dentro da arca. Consegue imaginar o cheiro dentro da arca? Era um ambiente desconfortável. Então nós aprendemos que muitas vezes o lugar que Deus está nos colocando para nos proteger nem sempre vai ser o lugar mais confortável para a nossa vivência. Precisamos aprender o quê? Discernir. Abrir os nossos ouvidos e obedecer à voz do Senhor. Gênesis capítulo 7, versículo 9. Gênesis 7, 9. Acompanha aí. Diz assim: vieram então a Noé, entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois de 7 dias, quantos dias? Fala mais uma vez, quantos dias? 7 dias, grave isso aqui, 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Gênesis 7, 24, pula comigo agora, Gênesis 7, 24. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Grava esse número aqui também, 150 dias. E por último, Gênesis 8, versículo 13. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. E então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Quarta coisa, se queremos viver o novo do Senhor, nós precisamos permanecer fiel. Como é que eu vivo aquilo que Deus tem? Fidelidade. Conviva, por favor, escute isso com muita atenção. Se você quer viver o plano do Senhor sobre você, é exigido fidelidade. Só seja fiel. Agora você concorda comigo que fidelidade custa. Fidelidade exige. Fidelidade é desconfortável. Fidelidade, nós vamos ser tentados na nossa fidelidade ao Senhor. Agora, se tem um elemento que é crucial para viver o que Deus tem,
é a gente pegar a palavra de Deus, obedecer e continuar fiel até o Senhor agir. Vou ser fiel, eu fico aqui, eu não vou sair. Quarta coisa, aprenda a permanecer fiel. Vamos entrar então aqui no texto, olha que curioso. Novamente, estima-se aí que deve ter sido aproximadamente 80 anos Noé construindo a arca, é de 60 a 100 anos, eu chuto aí 80. 80 anos construindo a arca. Por favor, pensa comigo, quantas vezes você acha que Noé foi questionado? Quantas vezes as pessoas tiraram sarro de Noé por aquilo que ele estava fazendo? Quantas vezes foram pessoas lá duvidar daquilo que ele estava construindo? Você acha que é pouco? Sim ou não, gente? Vamos ser sinceros, eu acredito que até a própria família dele duvidou. A mulher dele deve ter chegado e disse, você está ficando maluco. O que você está fazendo de sua vida? 80, 100 anos, todo mundo olhando, e ele fiel na palavra. Olha que incrível, olha que história de fidelidade. Mas sabe onde que está a fidelidade maior? Olha isso aqui. A Bíblia então diz que ele termina, Deus envia os animais, Noé entra dentro da arca, Deus fecha a porta. Aqui entra o primeiro ponto. Sabe o que acontece? Durante 7 dias não acontece. Eu não queria ser Noé nessa hora. Porque imagina você entrar, fechar a porta, ficar lá dentro. É agora, Senhor. Derruba o dilúvio agora. 1 dia, nada. 2 dias, nada. 3 dias, nada. 7 dias, nada. Não vinha chuva. Meu irmão, eu não sei você, mas se eu fosse Noé, eu ia estar desesperado. Não é possível, esse dia eu comi demais, eu escutei coisa. O que está acontecendo? Cadê a chuva, Senhor? 7 dias, nada. Ele teve que manter fidelidade. O que é essa fidelidade? Preste atenção aqui. Essa fidelidade é a fidelidade que eventualmente, ou na verdade até constantemente, nós vamos ter que passar. É quando Deus te entrega a palavra, você dá o primeiro passo em direção à palavra e nada acontece. Olha lá, se você não escutar a palavra, dá o passo em direção e talvez sua vida até piorar. Já viu isso aqui? Fala, meu Deus do céu, o Senhor me mandou fazer uma coisa, parece que eu fiz e piorou. Exatamente porque o Senhor está provando a nossa fé, provando a nossa fidelidade. Tudo bem, você estava lá construindo, você fez o que tinha que fazer, agora será que você consegue entrar nessa história que eu tenho e ficar aí sem nada acontecer? Deixa eu ver. Quantas pessoas quebram a fidelidade nesses primeiros 7 dias? Ele continua fiel, aí Deus manda a chuva, graças a Deus. O dilúvio vem, varre a terra, chove, e aí então a Bíblia diz, e o dilúvio cessa, mas durante 150 dias a água fica parada. Qual é esse segundo nível de fidelidade? É o momento onde você deu o passo, você foi provado, você construiu estrutura, você obedeceu, você entra naquilo que Deus tem, o dilúvio acontece e de repente sua vida fica flat. Não tem movimento. Não vai para frente, não vai para trás, não vai para o lado. Também não tem dilúvio. É o momento onde você olha e fala assim, meu Deus, e agora? Nada. Agora é nada, agora é nada. Fica parado aí e espera. É o momento da espera. Sabe, olha para mim, gente, escuta isso. De verdade, eu já vi muita gente se perder nesse ponto. É o momento onde ele dá os primeiros passos em direção ao que Deus tem, começa a viver, tem um vislumbre do que o Senhor tem. Só que chega um momento, meu irmão, que todos nós no ministério vamos passar a estação do quê? Da estagnação. Fica aí, calma. Respira aí. Deixa eu te explicar. Eventualmente, esses momentos são importantes para nós, porque isso nos ajuda a lembrar as palavras que nos fizeram sair de onde nós saímos. Fica aí, molho. Não tira tão rápido. Se você tira muito rápido, você não forma aquilo que precisa ser formado. Deixa aí, fica aí. Talvez algumas pessoas estão nesse lugar hoje. Você obedeceu ao Senhor, você está aqui. Sei que, mas minha vida está nesse lugar, não vai para frente, não vai para trás. Não tem direção, estou parado, estou estagnado. E o pior lugar para a gente estar muitas vezes, sabe qual é? É o lugar onde não tem o que fazer. Você já viu isso aqui? Você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Então, Senhor, eu estou aqui e eu vou ser fiel. Só que, de repente, as águas começam a secar. E aí entra o terceiro nível de fidelidade. Por favor, escute isso aqui. Isso aqui é muito forte. A Bíblia então diz que as águas começam a baixar.
E de repente Noé tira o chapéu da arca, e ele olha, ele fala assim: terra seca. Ele tira, ele consegue ver terra seca. Agora vamos só voltar aqui. A terra seca representava o quê? Representava a promessa do Senhor. Eu vou derramar o dilúvio, vou resetar o mundo, e vai ter um novo mundo a partir de agora. Então quando ele olha para a terra seca, não era só uma oportunidade, era até de certa forma a promessa de Deus. Só que a Bíblia então diz que Noé tira, olha a terra, e ele não faz nada. A Bíblia fala então que ele fica 2 meses olhando para a terra seca e não dando nenhum passo sequer. Por quê? Porque esse é o terceiro nível de fidelidade. É a fidelidade quando você olha e você observa a promessa, ou você observa uma oportunidade, mas ainda Deus não te deu uma palavra para sair da arca. Quantas pessoas nós já vimos, você já viu isso? Pessoas que até começaram com o Senhor, continuaram fiel, mas no momento que a coisa começou a dar certo, rapidamente ele pula para fora do barco da confiança do Senhor. É o lugar onde você está falando, tem oportunidade, as coisas podem dar certo, ali eu já vejo, se eu fizer isso aqui, eu já sei construir. O Senhor está falando, você pode ter tudo, você tem a terra, você tem a possibilidade, você só não tem uma coisa, você não tem a minha palavra. Então a Bíblia diz, e quando Deus disse, saia da arca, só então Noé, ele pega e ele sai com a sua família. O terceiro nível de fidelidade é quando você tem oportunidades à sua frente, mas Deus ainda não te disse para fazer. Tem muita coisa que Deus prometeu, mas eu estou falando, Senhor, não é porque o Senhor prometeu que eu vou fazer qualquer hora, até porque promessa certa na hora errada se torna a coisa errada. É por isso que tem muita gente que se perde, talvez com recursos, com status, com posição. Por quê? Porque talvez até era uma promessa do Senhor sobre a sua vida, mas você não continuou dependente e o quê? Fiel à voz do Senhor. Uma coisa que o Senhor nos ensina através dessa história, e Noé nos ensina, é que Noé, acima de qualquer coisa, ele tinha o quê? Fidelidade à voz do Senhor. Senhor, independente do que o Senhor tem proposto, é a sua voz direcionando o que eu tenho que fazer. O que o Senhor espera de nós é fidelidade. Tudo pode estar dando certo, tudo pode estar dando horrível, e você está o quê? Fiel. Será que você pode ser profeta aí na vida do seu vizinho e fala assim, o Senhor está esperando de você fidelidade. Essa é a fidelidade. Conviva, agora escute isso com muito amor. Sabe o que mais me chama a atenção nessa história? O que mais me chama a atenção é que quando Deus chega para Noé, ele vira e diz, constrói uma, o quê? Tem 6 pessoas comigo, hein? Vou dar mais uma chance. Deus vira e fala o quê? Constrói uma. Preste atenção, Deus não fala, constrói um navio. Deus não fala, constrói um barco. Ou constrói qualquer outra palavra que ele poderia inventar na hora. Deus faz questão de usar uma palavra, e essa palavra era arca. Aí você fala, por quê? Aí é que entra uma grande revelação para nós. A palavra arca vem do original tevá. E tevá poderia ser explicado de muitas maneiras, tudo menos o que nós conhecemos hoje como um navio, como um barco. E a palavra tevá, quando a gente traduz de forma literal, ela significa, arca significa caixa de confiança. Ou seja, quando Deus propôs algo novo, constrói uma arca e um dilúvio, Ele não está dizendo, constrói um objeto que você consegue controlar. Se você quer viver algo novo comigo, constrói uma caixa de confiança. Não é um lugar que tem leme, você não consegue ter leme na arca, você não consegue pôr motor numa arca. A arca é um caixote de confiança, entra e espera. Esse é o nosso papel diante do Senhor. Se você quiser viver o novo do Senhor, você tem que aprender isso o quanto antes. O que o Senhor propõe não é algo que a gente controla, não é algo que a gente gosta, não é algo que é bonito, não é algo que a gente põe ritmo, é simplesmente um lugar que a gente entra e Ele espera de nós o quê? Fidelidade. Essa mesma palavra, tevá, é a palavra usada para o cesto de Moisés, que foi colocado no riacho e deixa solto. Você não tem como conduzir isso.
de certa forma, quando nós estamos dizendo, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor está falando é, entre nessa caixa de confiança. Confia. Irmão, eu não estou falando que é fácil. Pelo contrário, todos os dias nós vamos ser tentados a ficar manipulando a situação para a gente controlar. Toda hora você vai, não, Deus tem, mas deixa eu... O Senhor está falando, entra e confia. Será que o Senhor pode encontrar nessa noite, nesse lugar, pessoas que vão estar nesse lugar de total dependência, confiança e fidelidade no Senhor? Se você recebe isso, diga amém e aplauda bem forte o Senhor Jesus. O Senhor nos convida para algo novo. E eu fecho então essa mensagem de hoje, Gênesis capítulo 8, versículo 20. Nós falamos aqui, como é que a gente vive o que Deus tem? Como é que a gente vive o novo? Como nós podemos viver infinitamente mais? Número 1, obedeça. Número 2, faça a sua parte, construa estruturas. O que nós precisamos todos os dias é dizer, Senhor, faça em mim aquilo que é necessário para aquilo que o Senhor tem. Número 3, é aprender a discernir o que o Senhor está fechando, o que o Senhor está abrindo. E número 4, eu disse então, nós precisamos permanecer em fidelidade. E por último, eu fecho com isso, Gênesis 8, 20. Depois, Noé então, construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como eu fiz dessa vez. Gênesis 9, versículo 12. E Deus então prosseguiu, este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, por todas as gerações futuras. O meu arco, fala bem forte comigo, arco, o meu arco que coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra. Quinto, e a última verdade, que nós precisamos aprender, e escolher, viver na nossa vida, quando nós queremos o que Deus tem, nós precisamos terminar vivendo a nossa vida em aliança. Como é que a gente vive o que Deus tem? Viva em aliança. Se você quer o que Deus tem, é necessário aliança. Agora, vamos entender o que Deus está dizendo aqui nesse texto. Primeiro, Deus vira e diz o seguinte, Noé, estou colocando agora o meu arco no céu, o que nós vemos hoje, arco-íris. Então quando você olha lá, você entende, isso aqui é aliança. Aí tem gente que já viaja, é porque é o símbolo da aliança, é redondo. Tudo bem, eu entendo o que você está falando, mas o fato é, Deus coloca o arco-íris, porque aquilo nos lembra da aliança do Senhor com a gente. E Ele então está dizendo, isso aqui, toda vez que você olhar, você vai entender, nunca mais isso vai acontecer. Agora, o mais curioso é que quando Deus estabelece o arco, a aliança, primeiro, isso vem depois de uma adoração de Noé. Segura isso aqui que eu vou voltar. Mas o mais curioso é que arco, a palavra arco, é a mesma palavra derivada para arco e flecha. Ou seja, quando Deus estabelece uma aliança, o que Ele está dizendo é, a minha aliança não é só um símbolo, a minha aliança é uma arma. Quando você tem aliança comigo, você tem uma arma na sua mão. A mesma coisa, peça só comigo. Eu tenho aqui a minha aliança com a Natália. O que eu e a Natália precisamos entender é que a Natália me tem e eu tenho a Natália. E isso é uma arma poderosa, porque eu não estou mais sozinho. Eu não estou fazendo por conta, existe alguém colaborando. Então o Senhor está falando, quando nós temos aliança, nós temos na verdade uma arma poderosa nas nossas mãos. E deixa eu abrir um parênteses, não queira você viver o que Deus tem, sem a autoridade de uma aliança que você pode ter com Ele.
Não queira ir para uma batalha sozinho. Nós temos que falar: Senhor, eu tenho o Senhor me tem, e por isso nós temos uma arma. Agora, eu quero fechar então com isso, porque a Bíblia narra que eles ficam mais de 1 ano dentro daquela arca, esperando em fidelidade, vivendo aquela coisa nova. E a Bíblia então diz que quando a água sai, a arca então estaciona e Noé desce. Eu não sei você, meu irmão, mas eu estou pensando, 1 ano dentro dessa caixa, eu quero sair daqui louco, correndo. Eu não aguento mais esse ambiente, eu quero vazar desse lugar. Mas a Bíblia diz que quando Noé, ele desce daquela arca, a primeira ação dele foi construir um altar, sacrificar os animais puros e dizer: Senhor, Tu és a minha aliança. Ele então vai levantar aquele altar de adoração, e o Senhor então sente o cheiro daquela adoração, daquele sacrifício, e o Senhor diz: disso eu me agrado. Tem uma coisa que nós precisamos entender: quando nós queremos viver o que o Senhor tem como novidade, não tem como sem aliança, não tem como o Senhor não ser a nossa prioridade, não tem como o nosso maior desejo ser: Senhor, eu quero o Senhor. Sabe, nós temos que tomar cuidado com Viva, para que nós não nos tornemos mais apaixonados pela promessa de Deus do que por Deus. Nós temos que tomar cuidado para a gente não ficar mais apaixonado no ministério de Deus do que no próprio Deus. Eu estou dizendo isso com muito temor, porque todos os dias nós somos tentados, nós estamos fazendo tanta coisa, experimentando tanta coisa, mas a verdade é: será que ao sair, a primeira ação do meu coração é: Senhor, receba o meu altar de adoração? No final do dia, o que mais nós temos que querer não é a novidade em si, mas é o Deus da novidade. No final não é a promessa, mas é o Deus da promessa. No final não é uma terra nova, mas no final é o Deus que estabelece nessa terra. Esse é o convite do Senhor para nós. Todos os dias o convite é esse, meu irmão. O Senhor está ansioso para nos receber de braços abertos. O Senhor quer ter relacionamento comigo e com você. Sabe, meu irmão, nós temos que parar com algumas mentalidades de correr tanto atrás de coisas, de correr tanto atrás de respostas, e dizer: Senhor, o meu coração é seu. Sabe, Convívio, eu não sei como você entrou nessa sala, mas que o Senhor encontre nesse lugar pessoas que estão sentadas agora, dizendo: a minha maior vontade, a minha maior sede, a minha maior fome, o meu maior desejo, não é uma palavra incrível, não é uma experiência, mas é o próprio Senhor. Sabe, eu quando vinha para cá, eu sentia do Senhor: o Senhor tem saudade de algumas pessoas, o Senhor tem saudade de receber aquela adoração, aquele sacrifício. O Senhor tem saudade de contatos. O que o Senhor deseja para nós, quando é oferecer algo novo, é na verdade convergir o nosso coração ao coração dele. Sabe, nós não vamos entender os métodos do Senhor, não tem como você entender como Deus pensa, mas no final do dia o Senhor te quer, o Senhor me quer, o Senhor quer nos encontrar, o Senhor quer nos tocar, o Senhor deseja a nossa adoração. O convite do novo nos leva a levantar constantemente um altar de prioridade, a presença do Senhor. Sabe, eu quero fechar nessa noite orando por você. Sabe, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o Valente, não tem nada a ver com o pastor Rafael, tem a ver com o Senhor. E deixa eu dizer uma coisa com toda a clareza do mundo, isso aqui eu não estou falando com dúvida, eu tenho convicção do que eu vou te falar. O Senhor quer te encontrar hoje. Desde o começo do culto, o Senhor está me falando: eu quero ter um encontro com você. Sabe, esse tem que ser o nosso maior desejo: encontrar a face do Senhor, encontrar a beleza da santidade, é ser tocado por Ele. A verdade é que todas as coisas passarão, gente. Todas as coisas vão passar, mas é a presença do Senhor. É isso que nós devemos desejar. Sabe, eu não sei como você está, mas eu sei que você pode sair daqui cheio da presença do Senhor. E nessa noite, o Senhor quer derramar algo novo sobre nós.
Se você recebe isso, diga amém e aplauda bem forte o Senhor Jesus. Se é para o Senhor, pode ser mais forte. Fique de pé no seu lugar. Se você puder, só durante alguns segundos, coloca agora o seu coração diante do Senhor, com as suas próprias palavras. Eu não tenho como saber o que você está vivendo hoje, mas uma coisa eu sei: o Senhor deseja viver algo com a gente hoje. Então, se você puder, com suas próprias palavras, começa a colocar o seu coração diante do Senhor. Talvez o Senhor está nessa temporada te pedindo obediência, e isso tem doído no seu coração. Talvez o Senhor está te esmagando para você construir estruturas necessárias. Talvez o que o Senhor está fazendo nessa temporada é fechando portas, ou talvez soprando novas direções, eu não sei. Talvez o que o Senhor só está te pedindo é: seja fiel. Não tem nada a ver com você, é fidelidade. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas se você puder, só esses segundos, comece a apresentar isso diante do Senhor. Comece a apresentar. Vem, Espírito Santo. 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 Esvazia o seu coração agora. Apresenta diante do Senhor. Vamos lá, convívio. Vamos lá. Você não precisa de mim. Esvazia seu coração agora. Você precisa estar vazio para você receber o que o Senhor quer derramar hoje. Esvazia agora. Esvazia.